A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início a mais um Ponto de Encontro, um programa principalmente dirigindo aos nossos singles, mas não sós. Singles, estamos juntos, vamos continuar em frente. Hoje o tema é sofrimento e graça. Gosto mais da última palavra, pois é pela graça, pelos favores imerecidos do nosso Papá do Céu que nós vivemos um dia de cada vez. Bom, há aqui um texto bíblico na primeira epístola de Pedro, queridos, que, enfim, me faz lembrar das notícias que vejo em relação à guerra em Israel, na faixa de Gaza, no norte, etc, etc. Também a guerra da Rússia e da Ucrânia e de outros lugares que nós vemos, né? Porque fala de fogo, diz assim, amados, 1 de Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Amados singles, não estranhem o fogo ardente que surge no meio da tua vida, destinado a provar-te, como se alguma coisa extraordinária te estivesse a acontecer. Pelo contrário, alegra-te na medida em que és co-participante dos sofrimentos de fogo que Cristo também sofreu, como fogo ardente, para que também, assim, quando a glória, seja a presença significativa de Jesus for revelada na tua vida, tu te alegres, exultando e dando saltos de vitória. Oi, sofrimento, ele rodeia a todos. A maioria de nós começa e termina o dia lendo ou ouvindo sobre sofrimento, ou nos jornais, ou nos telejornais, ou nas redes sociais. Infelizmente é assim. E só de pensarmos nisso já pode começar a vir um pouquinho de ansiedade, que foi o tema, foi stress e ansiedade, o da semana passada, e o da semana anterior, muito ligado, foi sobre a falta de energia, né, o desgaste. Nós não nos podemos livrar do sofrimento que está à nossa volta, segundo Pedro disse. Portanto, não nos deveríamos surpreender quando surge alguma surpresa má. Elas, de vez em quando, surgem. Já tínhamos sido avisados, não é, por Pedro. Enfim, dá uma olhada novamente. Vamos dar uma olhada à passagem das Escrituras de hoje e vamos ler com muita atenção. Nós vamos ver que há um aviso em cada versículo. Pedro diz que podemos esperar o sofrimento, mas percebe também que o sofrimento é seguido pela alegria. Portanto, ele fala, né? Não estranhes, Danilo, e ele depois usa uma alegoria, né? O fogo ardente que surge no meio de ti, parece que ele vem para te provar. Portanto, é uma prova, fica firme, vence-o, agarra com os dentes e vai em frente, não é? Mas depois diz assim, lá no fim, que isto tudo vai terminar com a revelação da presença significativa de Jesus e eu estou a personalizar, falo também para ti, personaliza, né? E eu darei saltos de alegria, exultando com a grande vitória. Ou seja, depois de cada postura de perda, ou cada experiência de perda, melhor dizendo, e de sofrimento, virá mais à frente, depois de reconhecer que estou em sofrimento, pedir ajuda, ficar firme na ajuda, investir em mim, virá uma grande vitória e eu serei uma pessoa mais bela, mais madura, mais rica interiormente e até exteriormente,
na minha relação interpessoal, profissional e por aí, até romântica. Então, eu quero falar contigo sobre um filme que vimos há pouco tempo que se chama Os Miseráveis, Les Misérables, acho eu, meu francês é péssimo, Les Misérables, por aí. Ai, my God, tem 20 e poucos jogadores franceses jogar no Benfica. Há um extremo não, é um defesa esquerdo, né? Mas eu não sei se ele é francês, se ele é espanhol. Acho que já esteve no Paris Saint-Germain, estava a dizer o Lubi. Não, mas voltando, Os Miseráveis, agora falando da obra, do clássico de Victor Hugo, esta história é lindíssima, uma história de graça, de favor de Deus imerecido. É lindo, lindo, lindo. É a história de um homem chamado Valjean, que recebe uma sentença injusta por ter roubado um pedaço de pão. Um pouquinho de pão, mas ele não tinha roubado. Imagina. Se o pessoal que roubasse pão hoje fosse preso, meu Deus. Bom, não vamos falar de política, voltemos para aqui, para o sofrimento e graça. Ele rouba um pouco de pão, ele é condenado, não rouba o pão pelo qual foi acusado e ele foi preso. Bom, ele vivia num mundo bastante injusto, pois a sua sentença e o seu sofrimento na cadeia foram bastante injustos. A sua amargura cresceu ainda mais quando ele descobriu que ele ia ser um ex-condenado da justiça na França no século XIX, ou seja, ele sofreu rejeição por toda a vida. É bom que se diga que isso atingiu e poderia ter afetado muitas outras pessoas naquela geração. Mas uma noite ele estava a procurar desesperadamente, portanto, quando ele saiu da cadeia, deixou de ser presidiário para ser ex-presidiário e tinha uma roupa própria e uma sinalética própria. Ele procurava um lugar onde pudesse ficar e ele foi levado à casa de um bispo católico, mas Valjean abusa da bondade do bispo. Durante a noite, aí sim, ele rouba a maior parte das pratas do bispo, das coisas ricas, a louça rica que o bispo tinha, que aquele bispo tinha. Bom, depois de sair, a polícia o apanha e leva-o de volta à casa do bispo. Para a surpresa da polícia, o bispo recebe segurando 2 candelabros de prata e diz: tu esqueceste-te, Valjean, disto aqui, foste embora e não levaste isto. Com isso, ele dá a entender à polícia que as pratas eram um presente. Depois que a polícia se vai embora, o bispo olha para Valjean e diz: comprei a tua alma para Deus. Por meio do misericordioso ato de clamar a Deus pela alma daquele homem, o coração de Valjean fica livre da amargura, da revolta e da raiva. E este romance de Victor Hugo ilustra o que acontece quando uma vida é redimida, quando há graça, quando há um favor imerecido feito a nós ou feito por nós a alguém que não merece o nosso favor. Teoricamente não merece teoricamente e na prática, o nosso perdão, ou o nosso pedido de perdão por algum erro, pois nós fizemos um erro e a pessoa fez 99 erros, não é? Então Valjean foi em frente criando um órfão e confiando a ele pela mãe da criança quando estava no seu leito da morte. Também ajudou o oficial que o perseguiu por toda a vida. Arriscou a sua vida para salvar o seu futuro genro da morte. O restante da sua história foi vivido com um senso de alegria, retribuindo o mal com o bem, pois isso também lhe tinha sido feito. Lá estava um homem amargurado e miserável, lutando contra o sofrimento que não merecera.
Histórias semelhantes já de Valjean podem ser vistas em todo o tempo. O autor do livro Grace Bom, eu vou dizer em português, é melhor. Graça Distinguida resumiu isto, peço perdão, com o seguinte: ele não mereceu aquele sofrimento, assim como a sua redenção. Semelhantemente a Valjean, eu preferiria arriscar-me a viver num universo no qual pudesse obter coisas que não mereço, tanto em termos de dor como de salvação e de redenção. Isto significa que eu sofreria perdas, isso eu já tenho, mas também significa que eu receberia misericórdia, disse o autor do livro Graça Distinguida. Eu teria de suportar o mal que não mereço, mas também receberia o bem que não mereço. Temo sofrer a dor que não mereço, mas também me alegro bastante depois quando recebo a graça imerecida de Deus. Há graça imerecida de Deus para a tua vida, querido amigo. Há graça. Tu próprio podes hoje tentar te lembrar de situações em que Deus agiu com graça e com misericórdia na tua vida e o quão portanto, quanto refrigério e alívio e alegria isto trouxe, quanta paz, quanto gozo interior isto pôs na tua vida, esta graça imerecida de Deus. Tu estás a sofrer hoje algum tipo de dor que não merece? Como solteiro já sentiste este tipo de rejeição que te faz pensar que o mundo ou as pessoas em geral não são justas nem honestas? Como solteiro já sentiste este tipo de rejeição? Até se calhar mais do que uma vez, não é? As coisas injustas que tu fizeste a outras pessoas, tu mereceste ser perdoado, foste pedir perdão. Como é que está o teu coração em relação a isso? O que é que significa graça para ti? Quem pode precisar que tu demonstres a tua graça e a tua misericórdia hoje para com ela, para com essa pessoa? Vamos pensar em graça. Depois do sofrimento sempre há a graça de Deus, a alegria de Deus, a redenção, ou seja, a salvação de Deus, o livramento de Deus na tua vida. Deus irá trazer livramento à tua vida. Querido ouvinte, eu e a minha esposa, uma equipa de oração da nossa congregação, nós oramos muito por ti, que és single e que acompanhas o nosso ponto de encontro. Fica atento às informações que o Levito vai dar sobre o nosso próximo evento, dia 1 de dezembro, e pondera em inscrever-te. Vai ser um tempo mesmo de amizade, um tempo onde nós vamos agir em graça e em misericórdia uns para com os outros. Um grande abraço e continuação de um dia e de uma semana muito abençoados. Contacte Danilo Geral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.